bem? Oi, Que bom que tudo você bem? veio. Vamos conversar um pouquinho. Quanto tempo, né? Que saudade de você. Vamos, verdade. Preparei até um lanchinho pra gente hoje. Ai, que bom, que delícia. Ai, eu sei que você gosta. Ó, tem biscoitinho. Delícia. Ai, Você aceita? eu gostaria de 2 biscoitinhos. Dois. Ai, ótimo, Fátima. Que bom, deixa eu vontade. Ai, que bom, né? As coisas estão indo bem, graças a Deus, né? E eu tava aqui esperando você, tava sem ter o que fazer. Sabe o que eu fiz? Eu preparei uma massinha de pizza e inovei. Tô experimentando nessa quarentena, aprendi a cozinhar. E eu resolvi fazer o quê? Uma pizza. Que delícia. Eu sei que Ai, você quero. gosta. Adoro. Mas eu não vou comer uma pizza inteira, Fátima. E agora? Eu acho melhor repartir em 4 pedaços e você me dá um pedaço. Mas peraí, quando eu fui pedir o biscoito, eu pedi 2. A pizza não é uma pizza, é um pedaço de 4 e você repartiu. Como é que nós vamos chamar esse um pedaço? Eu não sei, Fátima. Ah, mas eu vou ensinar pra você e pra todo mundo em casa agora. Olá, eu sou Fátima Macedo, sou professora da Rede Municipal de Ensino e trabalho com o 6º ano carioca. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos falar sobre frações. A fração, ela surgiu na necessidade de ter uma unidade menor que um inteiro. Então, ela foi repartida em partes iguais, para que a gente consiga quantificar algo menor que um inteiro. Vamos ver o caso da pizza? Ela estava inteira. Ela foi repartida em 4 pedaços. Lídia comeu um pedaço. Lembra que ela ficou lá na dúvida? Como é que ela ia fazer para quantificar isso? Fração significa divisão em partes iguais. É utilizada para representar partes de algo inteiro. Esse um pedacinho que a Lídia comeu, como nós vamos representar? Temos aqui um traço, que ele significa divisão. O número de baixo, 4. Por que 4? Porque foi o número de vezes que a minha pizza inteira foi dividida. E 1. O número de cima, representa o quê? O pedaço que a Lídia comeu, a quantidade que ela comeu. Logo, já sabemos como vamos quantificar esse um pedaço. Os números que eu acabei de falar com vocês são os termos de uma fração. Nós vamos lá. Temos aqui uma pizza e ela está dividida em quê? Em 8 fatias. Então, o número de baixo será o quê? 8, porque é o número de pedaços em que eu dividi o meu inteiro. E aí eu vou utilizar somente 3 pedaços. E aí vai ser representado na parte de cima dessa fração. Eu vou ter o 3 lá em cima. Por quê? Porque o número de cima é aquele que representa a quantidade de pedaços que foi utilizado. E isso recebe um nome. O número de baixo vai se chamar denominador, quantidade de partes iguais que o inteiro foi dividido. E o número de cima vai receber o nome de numerador, que é a quantidade de partes consideradas, utilizadas do meu inteiro. E agora vamos representar as partes pintadas por uma fração. Você pode representar ela numericamente ou você pode representar ela graficamente, que são aqueles desenhos que nós sempre trabalhamos, que é aquele desenho, aquela figura dividida, né? E aí que você vai pintar a parte utilizada. Nós temos aqui um círculo. E esse círculo está dividido em 3 pedaços. Utilizamos um pedaço. Logo, o denominador, o número de baixo, será o 3. E o número de cima, o numerador, será 1. Vamos ver outra figura? Aumentou agora, hein? Nós dividimos em 5 pedaços. Utilizamos 1. Então, nós vamos ter uma fração de 1/5. 1
é o numerador e 5 o denominador. Agora nós temos aqui uma figura dividida em 6 pedaços, dividido em 6. E aí nós utilizamos 5 pedaços. Então, o numerador será 5. Outra vez, um outro círculo, só que agora é dividido o quê? Em 4 pedaços. Nós utilizamos 3. Logo, o numerador será 3 e o denominador 4. Agora nós vamos ver as classificações das frações. Nós podemos classificar as frações em fração própria. Em que situação? Quando o numerador é menor que o denominador. Quando o número de cima é menor que o número de baixo. O 2 e o 5. O 2 é o numerador. Ele é menor do que o 5, que é o denominador. Logo, essa fração é própria. Temos também a fração imprópria, que é aquela onde o numerador é maior que o denominador. Ou seja, o número de cima é maior que o número de baixo. Nós temos aqui o 8 em cima e o 5 embaixo. Logo, esta fração é imprópria. Temos também a fração aparente, que são as frações em que o numerador é múltiplo do denominador. Nós temos aqui como numerador o 10 e como denominador o 5. Logo, essa fração é uma fração aparente. Por quê? Porque o 10 é múltiplo de 5. Então, nós podemos classificar as frações em própria, imprópria ou aparente. Vamos ver na prática agora como isso funciona? Jonas, Letícia e Gabriel foram ao cinema. Cada um levou uma barra de chocolate. Jonas comeu meia barra de chocolate. Letícia, 2/4. E Gabriel, 3/6. Quem comeu mais chocolate? Nós temos aqui as 3 barras. A barra do Jonas, a barra da Letícia e a barra do Gabriel. Jonas comeu 1/2. Letícia comeu 2/4. E Gabriel comeu 3/6. Olhando as 3 barras e a quantidade em que cada um comeu, quem comeu mais, gente? Ninguém comeu mais. Todo mundo comeu a mesma quantidade de chocolate. Olhem para a ilustração e nós vamos ver exatamente isso. Todos os 3 comeram a mesma quantidade. Existem frações diferentes, representadas diferentes, lá 1/2, 2/4, 3/6, mas que na hora que a gente coloca na representação, elas representam a mesma quantidade. Isso é possível, Fátima? Claro que é. Vamos ver no próximo slide. E por que acontece essa situação? Porque existem frações equivalentes, que por mais que elas sejam escritas de forma diferente, elas equivalem à mesma quantidade. São frações escritas de maneiras diferentes que representam uma mesma quantidade. Podemos encontrar frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e denominador por um mesmo número. Nós temos aqui 2/3, o 2 no numerador e o 3 no denominador. Como eu vou encontrar frações equivalentes a esta? Eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Logo, eu fiz essa equivalência. Eu descobri que uma fração equivalente a 2/3 é 4/6. São frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Outra fração equivalente a 2/3, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 6 nonos. 6 nonos também é uma fração equivalente a 2/3. Por quê? Nós multiplicamos o numerador e o denominador por 3. Vamos agora ver esse exemplo aqui. Numa maratona, Marcos e Paulo não se prepararam o suficiente. Marcos conseguiu completar 6/8 e Paulo 9/12 do percurso total da maratona. Qual deles teve o melhor desempenho?
O Marcos nós vamos representar pela cor azul e ele correu 6/8. O Paulo, ele correu 9/12. Vamos representar ele lá com a cor verde. Nós temos aqui as duas representações da fração. As partes são iguais, logo, eles completaram a mesma parte do percurso. Vamos ver aqui de outra forma. 6/8, nós vamos simplificar. E aí, na simplificação, nós teremos a divisão do 6 por 2, que teremos o 3, e o 8 por 2, que teremos o 4. Simplificar, temos sempre que dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo número. 9/12. Nós vamos simplificar por 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Logo, nós temos que 6/8 e 9/12, elas são frações equivalentes. Temos 3/4 na simplificação das duas. Então, nenhum dos dois teve um melhor desempenho. Os dois correram a mesma coisa. Agora, Valéria fez um bolo e dividiu em 15 fatias. Lúcia comeu 6/15. Tatiana, 2/15. Joana, 3/15. E Davi, 4/15. Quem comeu mais bolo? Temos aqui 4 frações com o mesmo denominador. O número de baixo são iguais nas 4 frações. Vamos representar Lúcia pela cor azul, Tatiana pela cor vermelha, Joana pela cor verde e o Davi pela cor roxa. Quem comeu mais bolo? Temos frações com o mesmo denominador. A maior será a que tem o numerador maior. 6, 2, 3 e 4. Qual o maior número? É o 6. Logo, quem comeu mais fatias de bolo foi Lúcia. Todas as frações acima, elas têm o mesmo denominador, que é 15. Então, os numeradores são diferentes e representam a quantidade de fatias do bolo. Então, quem comeu mais fatias vai ter um numerador maior. Agora, vamos a mais um desafio? Paula e Flávia resolveram ir à pizzaria. Paula pediu uma pizza de calabresa e Flávia pediu uma marguerita. A pizza de Paula veio dividida em 4 pedaços e a pizza de Flávia veio dividida em 8 pedaços. Paula comeu 3 pedaços e Flávia também. Qual das duas meninas comeu mais pizza? Vamos ver aqui na prática como isso tudo é representado. Paula tem uma pizza dividida em 4 pedaços e Flávia tem uma pizza dividida em 8 pedaços. Sabemos que as duas comeram 3 pedaços. Paula comeu 3 pedaços da pizza dela que tinha sido dividida em 4 e Flávia comeu 3 pedaços da pizza que tinha sido dividida em 8. Logo, olhando as duas quantidades de pizzas que elas comeram, qual das duas comeu mais pizza? Paula comeu mais pizza. Mas, Fátima, como assim? Se as duas comeram 3 fatias? Simples. A pizza de Flávia, ela inteira foi repartida em 8 pedaços. E a pizza de Paula, quando inteira, foi dividida em 4 pedaços. Quanto mais vezes a gente reparte o inteiro, menor fica cada parte dela. Vamos ver aqui. Os numeradores das frações acima são iguais. Porém, quanto maior o denominador, menores serão os pedaços. Quanto menor o denominador, maiores serão os pedaços. Logo, neste caso, a maior fração é a que possui menor denominador. E a resposta da pergunta é que Paula comeu mais pizzas do que Flávia. Bom, gente, e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre frações.
e aproveitem bem os nossos conhecimentos. Um grande beijo e até a próxima!